10h28. Tem pesquisa nova aqui para ser divulgada, pesquisa para a Presidência da República. Uma pesquisa feita entre os dias 18 e 22 de dezembro pelo Instituto Paraná. Pesquisa que ouviu aí 2.038 eleitores, um número significativo. Vamos lá aos cenários possíveis segundo essa pesquisa. Primeiro cenário, aquele espontâneo, aquele em que você não é instado a nenhum nome, você cita um nome que primeiro lhe vem à cabeça. E nesse caso aqui, 47,8% das pessoas não sabem ainda em quem votar. Não opinaram porque não sabem em quem votar. Depois, aqueles que lembraram nomes, Lula lidera com 24%, seguido de Jair Bolsonaro com 11,4%, apesar da inegibilidade do ex-presidente. Flávio Bolsonaro seria o terceiro com 4,9%, Flávio Bolsonaro 4,9% e Tarcísio de Freitas com 1,8%. Ainda aparece Ciro Gomes com 1,3% e outros candidatos com menos de 1%. Essa é a pesquisa espontânea, aquela que você não tem nenhum nome indicado para os eleitores, para os pesquisados. Já se você estimulá-los, se você apresentar uma ficha com o nome dos candidatos, no caso de uma disputa em que estejam Lula e Jair Bolsonaro, Lula lidera com 36,9% e Jair Bolsonaro vem com 31,3% em segundo lugar. O terceiro lugar é Ciro Gomes com 6,9%, Ratinho Júnior teria 6,5% e outros pré-candidatos menos de 5%. Em outro cenário com Lula e Flávio Bolsonaro, a distância é ainda maior de Lula. Lula lidera com 37,6%, Flávio Bolsonaro teria 27,8%, em terceiro lugar Ratinho Júnior com 9% e em quarto Ciro Gomes com 7,9%, outros candidatos com menos de 5%. No caso de uma disputa Lula-Tarcísio de Freitas, Lula teria 37,8%, Tarcísio de Freitas 26,2%, bem atrás, Ciro Gomes 8,7% e Ronaldo Caiado 5%. Portanto, aquele empate técnico que chegou a acontecer entre Tarcísio e Lula já não acontece mais depois do lançamento da candidatura Flávio Bolsonaro, que é o nome que se coloca melhor nas pesquisas do Instituto Paraná. No caso de uma disputa entre Lula e Michele Bolsonaro, Lula teria 37,2%, Michele 24,4%, Ciro Gomes 8,3%, Ratinho Júnior 8,2% e outros candidatos com menos de 5%. E o último cenário aqui, um cenário sem Lula, praticamente impossível, né? Esse cenário, a liderança seria de Flávio Bolsonaro com 20,6%, ganhando de Tarcísio de Freitas com 13,7%, Michele com 10,3% e Ratinho Júnior com 9,8%. São os resultados da pesquisa do Instituto Paraná, que em resumo mostram, primeiro, uma liderança de Lula. No segundo turno ele pode vir a empatar com alguns dos seus adversários, mas no primeiro turno ganharia a eleição. Flávio Bolsonaro como um candidato o melhor posicionado entre os candidatos de oposição, uma diminuição nas intenções de voto de Tarcísio de Freitas e uma subida nas intenções de voto de Michele Bolsonaro. Ciro Gomes sempre pontua bem ali em terceiro, quarto lugar, portanto pode ser um nome aí que tenha potencial de crescimento dessa vez, ele que já foi candidato por diversas vezes, e os outros governadores, desses outros governadores que lançaram sua pré-candidatura, Ratinho Júnior é o melhor colocado, mas distante dos primeiros colocados nas pesquisas. Pesquisa do Instituto Paraná, pesquisa feita do dia 18 a 22 de dezembro.
Sabino, já na ponta da linha conosco para repercutir essa pesquisa, mas também para falar sobre um balanço do que foi esse ano de 2025 na política, está o cientista político Rubens Figueiredo, que nos atende nessa sexta-feira, dia 26 de dezembro. Rubens, qual a sua análise sobre essa pesquisa que mostra Lula, independente de quem for o adversário, pelo menos em um primeiro turno, com uma pontuação parecida, perto de 37%, agora vai se desenhando um cenário onde existe uma dificuldade para entender se de fato Flávio Bolsonaro será o candidato da direita. Depois da carta lida ontem, existe uma sinalização maior de que ele será o candidato, pelo menos de Jair Bolsonaro, para as eleições do ano que vem, mas ainda com uma certa dificuldade para compreendermos quem serão de fato os candidatos para 2026. Então, Rubens, um ótimo dia para você, obrigado por nos atender. E qual a sua análise sobre estes cenários que acabamos de falar por aqui da pesquisa Paraná Pesquisas? Bom dia. Bom, a pergunta que é feita é assim: em quem você votaria se os candidatos fossem esses e a eleição fosse hoje? Bom, não dá para afirmar se os candidatos serão esses e a eleição também não é hoje, né? E é muito difícil você antecipar o futuro. Eu acho que o grande dado, né? Esses números não trazem surpresa, eles repetem mais ou menos o que as pesquisas anteriores mostravam, com uma pequena ascensão aí do Flávio Bolsonaro, que agora está colocado, vamos dizer assim, extraoficialmente como candidato. Mas o grande ponto dessa eleição é a taxa de rejeição, né? Que não foi colocada aí na pesquisa Paraná, mas segundo o Datafolha mais recente, ela bate 44% para o presidente Lula, mais 2% que não votam em nenhum. Então, o presidente Lula teria 46% de rejeição. Isso coloca qualquer candidato que vá para o segundo turno com competitividade, porque 46% é uma rejeição altíssima e o eleitorado que rejeita o Lula vai procurar votar em quem fizer frente para ele no segundo turno. É claro que o Lula é um candidato que não sai da mídia, aparece o dia inteiro. Ontem mesmo estava fazendo um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, está tomando uma série de iniciativas, acabou de aprovar o imposto mais baixo para quem ganha, isenção, né, de imposto para quem ganha menos de 5 mil por mês. Então, é um presidente ativo extremamente e que está com uma visibilidade altíssima nesse momento e tudo indica que vai aumentar. Rubens Figueiredo, cientista político, bom dia. Marco Antônio Sabino. Eu cheguei a escrever que não acreditava muito numa candidatura a Flávio Bolsonaro. Eu cheguei a pensar, a imaginar que fosse uma candidatura apenas no desespero ali de Jair Bolsonaro, lançada no desespero de Jair Bolsonaro, preso, e que pudesse manter o nome da família Bolsonaro de alguma forma nos holofotes, eventualmente até para negociar lá na frente uma vice ou qualquer coisa do tipo. E o candidato que vinha até então fazendo contraponto a Lula era Tarcísio de Freitas. Não só em algumas falas, mas principalmente nas pesquisas, era o candidato da direita que melhor pontuava. Esse cenário mudou. Mudou agora e o candidato que melhor pontua é Flávio Bolsonaro. Queria que você analisasse um pouquinho isso, por favor. Oi, Sabino, tudo bem? Tudo Bom bom? dia. Bom dia. Tudo. Ó, olha, a gente sempre teve, né, nos diversos levantamentos que a gente viu, um quadro do Lula em primeiro lugar, no primeiro turno, Lula em primeiro lugar, sempre ali um Bolsonaro no segundo, Flávia, Michele, mas alguém da família Bolsonaro em segundo lugar, e em terceiro lugar aquele bloco de governadores, né, Tarcísio, Ratinho, que pontuou ali abaixo de um Bolsonaro. A impressão que se tem
vendo as pesquisas, a impressão não, o que as pesquisas mostram com clareza é que se a eleição fosse hoje, iriam para o segundo turno Lula e um Bolsonaro. E o Tarcísio, Sabino, ele sempre se manifestou de uma forma muito. Ele sempre foi muito agradecido ao Bolsonaro e sempre pontuou que ele faria, ele apoiaria quem o ex-presidente da República apontasse como seu sucessor. Então, eu acho muito difícil uma mudança de discurso agora. Assim como eu acho difícil, analisando um pouco a personalidade dos Bolsonaros, né? Que eles abram mão da cabeça de chapa, até porque a tendência, com a consolidação do nome do senador Flávio Bolsonaro, é que ele se estabeleça no patamar mais elevado nas pesquisas, porque ele vai ser, tudo indica, o grande contraponto ao presidente Lula, que, como eu disse, tem uma rejeição estratosférica. Então você vai ter, de um lado, um Lula aparecendo muito e fazendo bondades, né, o tempo inteiro, agora está lutando aí contra o 6 por 1, querendo que o trabalhador brasileiro trabalhe provavelmente um dia menos na semana, que é uma tese simpática ao eleitorado, né, mas que não está longe de resolver o problema brasileiro. Então a tendência é que ele vá aparecendo também cada vez mais e essa disputa se afunile entre Bolsonaro, Flávio e Lula. Rubens, vamos imaginar que seja um Bolsonaro que vá rivalizar ali com o presidente Lula, que seja um Bolsonaro que esteja melhor colocado nas pesquisas. Isso não significa necessariamente que outros candidatos de direita desistiriam em favor de Flávio Bolsonaro, né? O governador Ronaldo Caiado, por exemplo, já disse que mantém sua candidatura. É uma estratégia boa da direita lançar vários candidatos batendo no presidente Lula no primeiro turno para se juntarem no segundo turno ou não? Ou eles acabam dividindo os votos e fortalecendo Lula? Olha, do ponto de vista da lógica partidária, é interessante um partido ter um candidato à presidência da República, porque aumentam, né, as chances de esse partido eleger uma bancada de deputados e senadores mais robusta. Então você mostra, expõe o partido, você mostra o seu candidato, ele vai a debates. É uma alternativa que provavelmente vai se concretizar, porque você tem uma série de candidatos e você tem o segundo turno, né? O primeiro turno é justamente para isso, para você oferecer para o eleitorado um leque de possibilidades, e no segundo turno você decide entre os dois que obtiveram mais votos. É complicado, né? O mindset da família Bolsonaro, quer dizer, o que eles acham que funciona, o que pelo menos funcionou em 18, é uma eleição mais ou menos sem grandes é, coligações, né? O Bolsonaro se elegeu praticamente sozinho. Em 18, ele não tinha uma coligação forte, no partido nem existe mais, né? Acho que era o PSL, e ele não tinha palanque nos estados, não tinha tempo de televisão, metade da campanha ele estava internado no hospital para se recuperar da facada, então ele aposta muito vamos dizer, na grife Bolsonaro. Então, com esse mindset, me parece difícil uma composição no primeiro turno. No segundo turno vai ser natural. Rubens, sobre o desempenho do presidente Lula, para mandatários é mais fácil reduzir em um ano a rejeição, você bem disse, existem propostas que podem ser feitas, a gente já viu sendo utilizado em outros momentos o caixa e a estrutura do governo para passar medidas e também colocar mais dinheiro no bolso dos brasileiros, pelo menos de momento
perto das eleições, depois o caixa que se vire, né? Geralmente é isso que a gente vê. Mas neste ano de 2025, o presidente Lula viveu altos e baixos, talvez o momento de maior diferença na rejeição e aceitação do presidente Lula tenha sido quando o tarifaço americano imposto pelo presidente Donald Trump foi colocado ao Brasil. Eu gostaria de saber de você, Rubens, se a possibilidade do presidente Lula se reeleger aumentou ou diminuiu nesse ano de 2025? Como você avalia o governo Lula nesse ano que agora já está acabando? Olha, foi longe de ser um ano monótono, né? Nós tivemos a questão do julgamento do Bolsonaro, da prisão do Bolsonaro, o Banco Master, que é um escândalo de excelente qualidade, INSS, que é um absurdo total, ao Trump, que você citou, a invasão das favelas no Rio de Janeiro. Quer dizer, o que acontece é que no mundo moderno, pelo menos no Brasil, esses escândalos se sucedem numa velocidade extraordinária. Isso que você falou é importante. O brasileiro é um eleitorado de baixa renda, pobre, e é um eleitorado, infelizmente, pouco escolarizado. Para você ter uma ideia, 99,4 milhões de brasileiros dependem diretamente do Estado, seja da Previdência Social, seja do Bolsa Família ou dos benefícios de prestação continuada. É um mar, né, de eleitores cujas pequenas mudanças na política do governo pode fazer com que aumente muito a boa vontade desses eleitores mais pobres com o presidente da República. O momento de menor aprovação coincidiu com a inflação de alimentos mais alta. Você se lembra que, acho que lá para março ou abril, a inflação de alimentos estava alta e estima-se que cerca de 60% do gasto de uma família média, né, que ganha até 2 salários mínimos, decorre de gastos com alimentação. Então, esse dia a dia das pessoas, essas mudanças na economia podem fazer uma diferença muito grande. E a gente tem estudos à profusão mostrando que onde você tem mais pessoas recebendo Bolsa Família, a votação do PT é sempre mais expressiva. Pergunta de $1 milhão. Na sua opinião, Tarcísio será candidato a presidente ou a governador? Na lata, sim? Você conhece a história do Ananias, né? Aquele lateral esquerdo do Náutico. Foram perguntar, antes do jogo, qual era o prognóstico, né, da partida. Ele pegou e falou, ó, prognóstico só depois do jogo. Tem sabe, a adivinhação é meio complicado, né? A gente pode enumerar os fatores que hoje impõem uma determinada lógica de raciocínio, né? Se o Flávio for sedimentado aí como candidato do Jair Bolsonaro e da direita, se o Tarcísio esse tempo inteiro elogiou o Bolsonaro, disse que era um soldado do Bolsonaro, e se existe a possibilidade real de ele saindo sem coligação com com o bolsonarismo, ele não ir para o segundo turno, eu não vejo muita lógica no governador Tarcísio entrar nessa disputa. Agora, se for uma coligação com o Flávio, e o Tarcísio de cabeça de chapas, o que eu acho muito mais improvável, né? Aí sim ele poderia pensar, mas no quadro de hoje, minha tendência é achar que ele vai concorrer ao governo do estado de São Paulo. Olha, para encerrar de minha parte, a gente termina o ano com um noticiário muito focado. Aliás, foi durante o ano inteiro, né? Mas especialmente nesse final de ano, um noticiário muito focado no Supremo Tribunal Federal,
no judiciário. Em tese, a gente não deveria estar falando isso com um cientista político, deveria estar falando com um advogado, porque lá no Supremo Tribunal Federal é local de se julgar a constitucionalidade ou não. Mas o próprio Supremo tomou um caminho político, né, durante todos esses anos recentes, especialmente esse ano. O que a gente deve esperar aí para o cenário político, que parece um pouco conturbado nesse final de ano? O que a gente deve esperar para o começo do ano que vem, Rubens? Ó, Sabino, por incrível que pareça, o Brasil tem 4 governos. 4. Tem o governo Lula que quer se reeleger, né? Aquela parte do governo Lula, o núcleo lá petista que quer reeleger o presidente da República. E você tem um pedaço do governo, do executivo, que quer colocar alguma ordem nas finanças públicas, aí, fazer o ajuste fiscal possível. Então, aí já são 2 governos. Aí você tem o terceiro governo, que é o Congresso. O Congresso Nacional ele destina aí algo em torno de 24% dos recursos discricionários do orçamento. Nenhum legislativo do mundo faz isso. Isso é um caso único. Então, o Brasil tem um executivo dentro do legislativo também, porque manda verba e fala onde é para investir. Então, é outro poder executivo. E você tem o poder judiciário, que você colocou, que está num nível de excitação institucional enorme, né? Ele manda os outros fazer. Então, também é um poder executivo. Então, e com uma visibilidade extraordinária, né? Você sabe que a única constituição no mundo que é maior que a brasileira é da Índia. No Brasil, tudo é constitucional. Então, aí você tem um Supremo em excitação cósmica aí, para julgar tudo. Então, você tem um protagonismo típico de um órgão executivo, que executa as coisas, ou que manda executar, né? Esse quadro não é muito construtivo, não, e não é muito tranquilizador no ano eleitoral, né? Com esse radicalismo aí que a gente está assistindo. Só falta o Supremo julgar se a propaganda aí da Havaiana é constitucional ou não, porque no resto ele se miscui. Rubens, para a gente finalizar, perguntar uma avaliação sua sobre o Senado. Senado que, principalmente na corrida para essa eleição, ganhou muita força falando justamente sobre o judiciário. Há uma discussão muito grande sobre os pedidos de impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal, por isso existe uma ala da direita que fala sobre a importância de uma grande eleição no Senado Federal para que pedidos de impeachment, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra outros ministros, conseguissem avançar no Senado e depois partissem para o STF. Na sua avaliação, como fica essa corrida para o Senado no ano que vem? A gente fala, principalmente de São Paulo, de muitos nomes que podem ir ou não para o Senado. Isso vai depender bastante de uma candidatura do governador Tarcísio de Freitas, mas queria uma avaliação do senhor sobre esse cenário eleitoral também para o ano que vem. Olha, a teoria política clássica, ela fala de poderes harmônicos, né? E que se equilibram. No Brasil, esse equilíbrio é muito instável, né? Porque não é um equilíbrio que se processa na atividade institucional. É um desequilíbrio que se mostra em espasmos institucionais, né? Isso é ruim, porque uma sociedade que vive de espasmos certamente não é um quadro que tranquilize nem o eleitorado e nem dá condições para que as forças produtivas alcancem um patamar de realização econômica à altura do seu potencial. Então, quando você tem, e na minha opinião, nunca teve um atrito tão pronunciado, assim, tão forte entre os poderes, né?
Você viu recentemente a dosimetria da pena, como o Senado bateu de frente com as decisões do Supremo. Resta apostar no bom senso, né? Mas quando o ministro viaja com o advogado da causa que ele está julgando para assistir jogo do Palmeiras, a gente fica um pouco desconfiado que isso possa acontecer no curto prazo. Rubens Figueiredo, cientista político, conversou conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes, falando um pouquinho do cenário atual e futuro da política em 2026. Rubens, muito obrigado pela sua participação, um bom dia e um bom ano novo. Bom ano novo para vocês também aí, um abração, Sabino. Um abraço.